E aí, pessoal, como estamos? Quem é vivo sempre parece, né? Pois é, tô mexendo com mudança aí. Ficamos 10 dias sem internet e aí estamos atrasadas, né? Porque não consegui fazer o resumo da semana, né? Na semana que eu me mudei. E também já tô com mais 2 episódios atrasados. Então vamos tentar correr aí. Dependendo do tamanho que ficar o primeiro vídeo, eu vou juntar 2 episódios nesse vídeo só. Senão eu vou deixar só um, que é o episódio 21 do MasterChef, no episódio com o top 8. Vou tentar correr, fazer um resumo mais resumido aí, porque provavelmente muita gente já assistiu. Mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Todo mundo já curte o vídeo, comenta, compartilhe. Gente, me ajuda aí no engajamento. Comenta aí qualquer coisa, nem que seja um emoji aí para quem tá assistindo, só para ajudar aí a subir as visualizações, porque como ficou 3 semanas aí sem vídeo postado, vai ficar difícil aí de subir alguma coisa. E se vocês também quiserem sugerir outras coisas, né? Que eu comente Pesadelo na Cozinha, que começou, a gente já tá no primeiro episódio, então ainda dá tempo de comentar, de fazer o resumo. Resumo lá do reality das Mari Maria, que todo mundo tá fazendo, mas se vocês quiserem também que eu faça um resumão, não vou reagir, ainda não vou, tô prontinha pra mostrar meu rosto aí pra vocês, mas se vocês quiserem também, a gente comenta aqui. Então, sem enrolação, bora lá pro episódio. Episódio 21, né, que era como top 8 do MasterChef, né, para definir o top 7. É uma prova externa. Começou, né, mostrando eles chegando ali no restaurante do Fogaça, o Sal Gastronomia, né, dizem que é um restaurante, assim, muito bom. É uma comida mais simples, mas é feito por um chefe de cozinha, né, assim, ela é uma comidinha mais simples, aparentemente caseira, mas tem seus toques ali profissionais, né, e estilos ali mais sofisticados, né. E seria a primeira experiência dos cozinheiros numa cozinha profissional, principalmente, né. Então eles teriam ali que montar pratos, fazer pratos em nível de restaurante renomado e principalmente numa cozinha que você nunca nem entrou. Porque a cozinha de casa é de um jeito, a cozinha lá do MasterChef é de outro jeito, né? E aí ele já chega ali na cozinha profissional maravilhosa. E aí eles se reuniram ali no salão, né, com a Ana Paula, os chefes, e ali eles explicaram como seria a prova. Eles teriam que fazer, né, 2 tipos de pratos, né, contendo entrada, prato principal e sobremesa, para 40 convidados do Fogaça, né, de família, amigos, pessoais, inclusive a esposa dele estava lá. E para simbolizar isso, né, que já seria uma etapa mais avançada ali no MasterChef, né, para representar ali, eles ganharam a doma, momento ali de muita emoção, né, para todo mundo, para representar ali que além de estarem avançando no jogo, né, mais próximos ali de uma final, né, do que dos primeiros eliminados, eles também estariam cozinhando numa cozinha profissional. Laura, Andréia, Larissa, galera toda ali em prantos, emocionada, mas, né, tem que cozinhar bem. Aí o Jacan já disse, né, que é muita responsabilidade para eles, momento muito inesquecível, né, que é o momento de entrar dentro de uma cozinha profissional, porque é tudo muito diferente, né, forno maior, fogão maior, panela, né, e tudo. Não é igual as provas que eles fazem de equipe, né, externas, né, que é uma prova para 150 pessoas, são panelas grandes, mas a cozinha profissional tem outro nível. Aí a chefe Helena explicou ali como seria, né, para 40 convidados, 2 menus. E eles Helena explicou ali que por serem, né, pessoas próximas do fogaço, então elas conheciam o tempero, né? Então seria assim pratos mais conhecidos ou pratos mais famosos desse restaurante dele. E aí, como seriam 2 pratos, deu a entender que seria o quê? Prova de equipe, 2 times. Líder do primeiro time, Geórgia, rainha dos pins, que ganhou a prova passada. E com isso ela teria que escolher a capitã ou o capitão do outro time, do time adversário. Ela escolheu a Andrea. Foi mais por uma estratégia de jogo. Ali a Queen jogou e jogou bem. Porque todas as outras provas que a Andrea foi capitã, o time da Andrea perdeu. Então ela já foi lá, espizinhou, né? Falou, eu quero a Andrea para competir junto para ela perder para mim. E ela teria a opção de escolher também a cor do time, a time azul ou o time laranja. E Georgia ficou a cor azul e escolheu para do seu time. Primeiro a Pamela, ela disse que cozinha bem, vale bem em equipe e é amiga da Georgia. A Andrea escolheu a Laura, porque elas já trabalharam juntas ali na última prova, né, na prova de trio. Foi a Laura, o Vinícius e a Andrea, né, naquela prova das regiões ali, e eles ganharam. Aí a Georgia foi lá e pegou o Vinícius pra ela, porque o Vinícius é amigo da Georgia. Aí a Andrea achou ruim, rosnou, falou que queria o Vinícius, mas foi só por estratégia mesmo, porque eles ganharam essa prova. Aí a Andrea pegou o Zé Roberto, que também é amigo da Georgia, disse que é porque ele é rápido no raciocínio. A Georgia ficou com o Vitor e a Larissa acabou sobrando para a Andrea. A Larissa disse que queria ficar com a Georgia, porque, obviamente, na outra prova em equipe, ela estava no time da Georgia e ganhou. Ela queria ser arrastada para o exame, né?
Aí o Fogaça explicou ali os pratos, a entrada, prato principal e sobremesa. Aparentemente são pratos simples mesmo de você fazer, só que são muito complexos os preparos ali, né? E é isso que torna-se um prato de restaurante, né? Por exemplo, ali do laranja era atum, né? Peixe com abacate. É um prato simples? É simples, mas o jeito de fazer, o jeito de montar, os ingredientes que você coloca ali é mais complexo. A entrada do azul que é no steak tartar, batatinha, ovo de codorna frito. É simples, mas é muito complexo, é mais sofisticado para fazer, né? No caso, a entrada do azul. O principal do azul, né? Que é o carro-chefe dele, é o aligô com cordeiro e molho de jabuticaba. Aligô é muito complexo de fazer, não é só um purê de batata com queijo, né? Tem os tipos de queijo, tem os pontos, né? Tem ali o ponto, né, do purê, que ele tem que ficar bem assim, né, bem liso e tal. Os outros pratos eu não lembro, porque é muita coisa. Eu não ia lembrar nem metade ali, se eu tivesse ali, além do nervosismo e da ansiedade da prova. Eu não ia nem entender o que ele estava fazendo, né? E aí, enquanto isso, deixaram eles degustarem os pratos, né? E aí acabou que eles se dividiram ali em cada prato ia trabalhar, né? No time laranja. A Laura ficou na sobremesa, obviamente. A Andréia deixou a Larissa no principal. E o Zé Roberto na entrada. E a Andréia ia auxiliar na entrada e nos outros pratos. Já no azul, a Georgia ficou na sobremesa, Vitor e Vinícius no principal e a Pamela ficou com a entrada. E aí eles teriam que fazer 44 pratos, né, 40 pratos para os convidados, 3 para os chefes e um provavelmente para a Ana Paula, esse quarto prato restante. E eles teriam 2 horas e meia para fazer prato principal, entrada e sobremesa, sendo que em 1 hora e meia ia soltar a metade da entrada, em 1 hora e 45 a segunda metade da entrada, com 2 horas de prova, metade do prato principal, 2 horas e 15 a outra metade do prato principal, com 2 horas e meia, serve as 40 sobremesas de uma vez e encerra a cozinha. Eles não precisaram ir para o mercado, porque lá na cozinha já ia ter os próprios ingredientes. E aí eles entraram ali na cozinha, né, já chegaram ali com as domas, né, tudo arrumado, e aí viram, né, a cozinha, eles ficaram bem, né, felizes, assim, falando que tava os suprimentos, falando ali, né, que a cozinha era nova, as panelas, né, tudo muito bonito, tudo muito novinho. E aí, a Georgia, né, a sobremesa, como era mais complexa, já tinha que começar a fazer no início, tanto do azul quanto do laranja. A sobremesa do azul tinha que ter uma mousse, então a Georgia foi tentar fazer uma mousse ali, a ganache dela não estava dando certo, estava empelotando, e aí ela pediu ajuda para a Pamela. Aí a Pamela falou para ela que faz um mousse de um outro jeito na casa dela. Aí a Georgia pensou, mas eu queria fazer a receita do fogaça, só que não estava dando certo. Tava empelotando ali, tava talhando as ganaches. E aí tinha que ter uma bolachinha ali também do time laranja. A Laura ficou ali, né? Ela colocou no forno, 180 graus, só que o forno profissional tirou em menos tempo, já tinha queimado a sablé. E aí eles estavam tentando entender ali para solucionar os problemas. É, e aí eles montando a entrada no time azul, né? A batata, o steak tartar. Faltou o ovo de codorna. Aí a Georgia lembrou, foi pedir pro Vitor e pro Vinícius para fritarem 40 ovinhos de codorna em tempo assim, recorde, né? Naquela correria. 1 hora e meia se passou, chegou, que foi o início da entrega dos pratos, né? Eles teriam que entregar 20 pratos, né? Provavelmente, mais os pratos dos chefes, tá? Experimentaram ali na hora. Os chefes falaram que a entrada do laranja poderia ter sido de um jeito mais simples que ele faz. Ele achou que faltou tempero, faltou também um limãozinho ali no abacate, né, que já estava começando a ficar marronzinho, né, por causa da oxidação. Faltou os temperos também que o Fogaça coloca, eles tentaram incrementar ali, ficou um pouquinho diferente do jeito que o Fogaça faz. Já a entrada do time azul, o Fogaça falou que era, né, para batata como estava mais fina, a chefe Helena achou um pouquinho mais grossa, não sei, ela falou assim, olha aqui o jeito que ficou minha batata. Perguntou pro Fogaça se era para estar mais crocante, ele falou que sim. Aí o Fogaça falou que a dele estava crocante por fora, mais molinha por dentro. A chefe Helena falou que a batata dela estava toda mole, já que não mostraram a parte dele. Ele falou que não achou o tartar ruim, a apresentação estava boa, né, o sabor estava bom, e foi a que mais aproximou do prato do Fogaça. Aí, né, como acabou essa primeira 1 hora e meia, né, voltaram ali para a cozinha. A Larissa estava sozinha no prato principal, então ela estava pedindo ajuda. Tinha ainda que cortar o peixe, limpar o peixe e tirar a pele. Aí o Zé Roberto foi lá começar a ajudar. Só que eles tinham, assim, 15 minutos para entregar o prato e ainda limpar peixe, colocar para assar, temperar. Tava aquela correria maluca.
E aí, quando foi a hora de entregar a segunda metade, né, da entrada, 1h45, tava aquela correria, a Ana Paula chegou lá, ficou lá gritando com o pessoal, a Georgia foi pegar uma forma ali com as batatas, se não me engano, pegou sem luva, queimou a mão, nossa, coitada, ela falou que não sentiu na hora, né, com aquela adrenalina toda, mas tava assim, caótico, porém, entregaram também a segunda parte dos pratos. E aí, né, entregou a entrada, começaram a preparar o principal, correndo, com 15 minutos, né, lá no time laranja, mostrando lá que eles tinham 15 minutos para limpar o peixe, assar. A André pediu pra Larissa ir lá pro purê. Aí ela falou assim, não, mas eu tô aqui com o Zé Roberto. A gente precisa terminar o peixe. Aí ela falou assim, não, vai lá. Eu auxilio ele aqui. E aí ela falou assim, vai de qualquer jeito mesmo, qualquer coisa. Penso, né? Aí a Georgia, né, depois que vai baixando a adrenalina, né, foi sentir que a mão dela tava ardendo, chamou o bombeiro, teve que enfaixar a mão, passar pomada, aquela coiseira toda, mas ela tinha que continuar o serviço e correndo. O Vitor e o Vinícius estavam ali no Aligô, né? Maior parte ali, o Vitor. Ele falou que estava difícil chegar no ponto, porque você tem que combinar os queijos, fazer aquela liga, né? Não pode ferver muito, igual o Fogaça falou. Você coloca no fogo, depois tira do fogo, vai mexendo, volta um pouquinho pro fogo, tira pro fogo. E tava mais difícil, né? Ele falou que não tava achando ponto. Time laranja, que é essa peneira ali por conta do peixe. E aí o Fogaça entrou na cozinha, faltando 3 minutos para entregar a primeira metade do prato principal. Ele teve que ajudar ali um pouco o pessoal, né? Foi provando, acertando tempero, falando, não, falta sal, sal demais, não sei o quê. O Vitor ali falou que não estava acertando o ponto do ligou, ajudou ali a colocar os queijos, deixou eles se virarem ali. Aí a Ana Paula avisou que eles estavam com sorte, porque o salão estava com atraso de 2 minutos por conta da limpeza. O Vinícius tinha até pedido mais 5 minutos pro Fogaça, dos 5 ganhou 2, então tá bom, né? E aí, a Andréia correndo lá no time laranja de novo, falou, entrega de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. Tinha que fazer uma crostinha ali no peixe. Ela estava até pensando em pôr no maçarico, porque ele tinha que ser assado no vapor, se não me engano, 7 minutos, né? E tinha que fazer essa crostinha. A Andréia tá lá com o maçarico lá para fazer toda essa crosta, correndo, né? E aí, entregaram os pratos, e depois voltaram a correr ali com a outra metade, né? Os outros 20 pratos ali para fazer. A Andréia demorou muito a entregar os pratos na primeira metade. A Ana Paula estava quase falando para ela, se você não entregar, você já vai para a sobremesa e a gente considera esses como encerrado, né, a entrada dela. E aí, né, como ela falou para fazer de qualquer jeito, provavelmente não olhou os pratos, não olhou os peixes. Convidados ali de mesas diferentes acharam espinho de peixe. A Larissa até falou, olha bem se fica espinho, porque os convidados, né, não gostam, então seria um diferencial ali para eles. E aí, a hora dos chefes provarem os pratos, né? Sobre o Aligô, né? O time azul. Eles falaram que o purê tava com queijo bom, né? Com sabor de queijo e tudo. O Fogaça falou que o molho de jabuticaba tava muito bom. Eles falaram que o cordeiro tava no ponto certo. O time azul foi o melhor prato que eles fizeram. Já no prato do laranja, né? Que seria peixe e vários legumes ali. Ficou faltando muito legume. O Fogaça falou que faltou molho de coentro, faltou berinjela, cenoura, abobrinha, que eles colocaram assim um pouquinho milho e um pouquinho tomate. Faltou também a crostinha do peixe. O Jacan achou o peixe sem tempero, porém no ponto bom. O purê de banana achou estranho. E o Fogaça falou assim que estava mal feito, na opinião dele. Aí eles voltaram lá, né, mostrando eles ali na última metade do prato principal, para correr com a sobremesa, né. Acabou que a Georgia aceitou a ideia da Pamela. Eles fizeram ali o mousse da Pamela que ela fez. E sim, saiu o mousse. Glória a Deus, né? O Vitor terminou o purê, foi lá ajudar a Pamela com a sobremesa. O mousse deu muito certo, né? E na hora de entregar os pratos ali, no restante dos pratos principais, no time laranja, faltou purê para colocar em 6 pratos. A Ana Paula foi lá, perguntou, né? Não tem 6 pratos? Não temos? Não temos. Só tinha o peixe pronto, o Zé Roberto, o pessoal falando, entrega só o peixe. Ela, não, vai ficar feio, vai ficar faltando e tal. Eles não mediram ali a quantidade de purê na hora de montar os pratos. Ficou faltando, perderam 6 votos. Complicado, né? E aí, voltando ali, montar a sobremesa, eles tinham que fazer, colocar um doce de leite, colocar outras coisas. E a Laura, né, ela queria fazer perfeito. A André tava colocando de qualquer jeito no copo. A Laura não gostou disso. Porque ela falou, tô fazendo tudo sozinha. Pra depois chegar na hora da montagem, aí vem a pessoa e caga com tudo, né? Coloca ali na colher, nem mede, nem nada, né? Estranho. A André só queria entregar mesmo. Só, a gente não pode deixar de entregar, porque já estamos com 6 pratos a menos ali no prato principal, pipipi, popopó. O sorvete tava um pouquinho mole também, no laranja, mas né, o que tinha, então eles colocaram ali no copinho deles e entregaram.
No time azul, eles tinham que fazer um caramelo, colocar um tal de sal negro e a mousse. Georgia não achava o tal do sal negro. Aí o Vinícius falou. Ninguém nunca nem tinha visto. O Vinícius falou assim, Coca, sal normal, né? Vai que dá certo. Acabou, né? O serviço. O time azul entregou todos os 44 pratos, sendo de entrada, prato principal, sobremesa, né? Os chefes foram ali experimentar a sobremesa. Ficou ok, a sobremesa do laranja. Fogaça falou que ele coloca mais laranja, coloca mais cítricos. A bolachinha faltou ficar mais crocante. Talvez eles tiraram um pouco antes, por conta de que tava queimando, né? Então eles não queriam que o outro queimasse, então tirou um pouquinho antes. Tinha muito doce de leite. A Laura bem que avisou, né? Na hora de colocar as medidas. Faltou também uma banana embaixo. Tinha pouco sorvete. E o Fogaça falou que dos 3 pratos ali do time laranja, a sobremesa foi o melhor que eles fizeram. Já ali no azul, o Fogaça falou que eles erraram a ordem do caramelo, que seria, né, como eu falei, o caramelo, depois o sal, depois o mousse, o tal do praliné. Ele achou gostoso. O Jacan falou que achou tudo muito bom, né, que tem um equilíbrio ali de chocolate com açúcar, ficou bom. O Fogaça falou que a mousse estava gostosa, só que a dele ele faz um pouquinho mais aerada e tal, né? Obviamente elas não fizeram com a receita dele. E o caramelo eles acharam um pouquinho duro. A Helena e o Jacan, eles acharam a sobremesa do time laranja melhor do que a do time azul. Porém, né, nos outros pratos, aparentemente o azul ganhou. E aí, né, fim de prova, depois todo mundo foi lá reunir, né, para contagem dos votos. E a Ana Paula foi bem curta e grossa, né? Falou que ficou de 27 a 13 votos. E quem ficou com 27 votos e ganhou foi o time azul, o time da Geórgia. Aí o Fogaça só falou com eles, né, que é devolutivo das coisas que aconteceram durante a prova. E eles iam conversar na cozinha do Masterchef. Pouparam eles de conversar ali na hora. Se fosse para dar bronca, né, ia ser tenso. Aí, né, já no outro dia, eles de volta à cozinha. O Fogaça falou que tinha muita bagunça, desorganização, mas ele poupou os participantes, falou que entende, que é porque eles estavam numa cozinha diferente. O Jacan falou que o Fogaça falou que já tinha acontecido com ele em eventos, até você entender ali, né, a logística, onde está cada coisa, como funciona, né, cada coisa, demora um pouco, né, porque uma coisa é eles cozinharem ali na cozinha do Masterchef, que eles cozinham direto. Outra coisa é já ir para uma cozinha profissional, né, que é tudo diferente. A Raquel falou também a mesma coisa. Chefe Helena também falou, né, sobre desorganização, né, bagunça. Aí o Jacan falou, né, porque uma coisa é vocês cozinharem ali numa cozinha, outra coisa é vocês estarem aqui no Masterchef e a gente ficar falando, faltam tantos minutos, tem que colocar tal coisa no forno, tem que cozinhar tal coisa, hora de montar o prato, né. Pelo menos pouparam isso. Aí eles falaram, né, que foi muito diferente de cozinhar uma cozinha profissional e agora eles entendem, né, o peso de uma doma. A Andrea pediu desculpa, principalmente porque, né, entregou faltando 6 pratos, mas, né, que foi tudo bem. E aí, time azul foi pro mezanino, hora de começar ali a prova de eliminação. O Fogaça tava que tava, viu? Ele falou com eles que seria um prato que nunca foi feito no Masterchef antes, em 10 anos de programa. É um prato considerado caseiro, simples, porém a execução é bem trabalhosa. Aí foi lá, levantou ali, né, o elevadorzinho ali de onde fica o prato, e aí mostrou pra eles que eles teriam que fazer um tal de chou farci. O que é isso, gente? Bom, eu imaginei que seria alguma coisa de repolho, né, chou farci, por conta daquele prato. Aí o Jacan falou que é um prato francês, né, um prato ali de camponês que faziam antes, pegavam as folhinhas de repolho, recheavam com carne, basicamente era isso. Aí explicou como é que faz, né? Você pega as folhas do repolho, ferve ele na água com sal, depois coloca na água com gelo para esfriar, e aí você faz camadinhas, né? Você tem que escolher também uma carne, né, que não seja nem muito gorda, nem muito magra, né, para dar o ponto ali, para não abrir, né, nem ficar muito dura. Tem que ser uma carne moída. E aí você faz as camadas, né? Coloca a folha do repolho, coloca a carne, coloca a folha do repolho de novo, a carne, e aí depois você fecha, né? Tem um molho lá demi-glace que você coloca também para assar no forno. E eles teriam que fazer em 1 hora e 45 essa prova. Com 45 minutos de prova, no mínimo, tinha que estar com o chufarci no forno. E, obviamente, 3 minutinhos de mercado. E aí eles teriam que fazer. Ninguém nunca tinha feito, ninguém nunca tinha visto. Então, início de prova, né? Zé Roberto falou que pensou em colocar um frango com carne de porco. O frango já tinha acabado, então ele foi ali para a carne de porco. Falou que pegou uma panceta e filé. Depois colocou bacon, linguiça calabresa.
Larissa também estava um pouquinho perdida ali no que pegar, todo mundo, né? E aí acabou, Zé Roberto mesmo encheu a cestinha dele. A Ana Paula foi até ajudar no final, né, para levar ela para a bancada, para colocar as coisinhas dele. E aí, início de prova. Zé Roberto pegou 2 tipos de repolho. Todo mundo ali praticamente pegou 2 repolhos, mas o Zé Roberto pegou 2. Pegou o repolho roxo e o repolho branco, que eu fiquei sabendo que é branco, não verde. E aí eles começaram a fazer ali, colocando as folhas de repolho para ferver. Teve gente que colocou o repolho inteiro, né, dentro da panela. Teve gente que foi tirando as folhas e colocando. E depois tinha que moer a carne, misturar a carne, temperar, né, saber ali como que colocava, para achar o ponto certo, né? Se era uma carne mais úmida, mais seca, enfim. E aí, passando 30 minutos de prova, todo mundo assim, bem atrasado, porque eles teriam que pôr no forno, né? Todo montado, com 45 minutos. E tinha gente ali com 15 minutos, nem tinha começado a montar. Então tava todo mundo ali bem atrasado. Zé Roberto foi o primeiro a colocar no forno. Eles tinham, além de montar, né, no bowl, eles tinham que colocar tipo uma telinha lá. Esquisito, né? Depois de assar, o Zé Roberto também esqueceu de colocar esse molho demi-glace. O mezanino estava ajudando ele não estava querendo muita opinião do mezanino, mas na hora que o mezanino também avisou que ele estava esquecendo do molho, para ele foi bom. Serviu de ótima ajuda. Depois foi a Andréia que colocou. A Larissa acabou sendo a última a colocar o prato, o chufarci dela. E aí, né, depois de colocar pra assar, tem que ir regando, né, a folha de cima, pra não ficar muito seca, né, porque, como já disse, é tão macio que praticamente derrete na boca quando você vai comer. Então tem que ficar bem macinho, né, no ponto certo. E aí, enquanto isso, eles estavam pegando os molhos, né, do acompanhamento. Larissa foi fazer um vinagrete, falou que tinha sobrado tempo, fez 2 molhos. Pra quê? Não sei, mas acabou fazendo 2 molhos. E aí, fim de prova, 1h45 se passaram, pratos entregues. Todo mundo fez um bom trabalho. Os chefes elogiaram muito, né, que eles fizeram pratos bem bonitos. A primeira a ser chamada foi a Laura. O Jacan provou, falou que estava um tempero bom. Ela aproveitou bem a demi-glace, né? Aproveitou também o tempo de... Faltou, né, um tempinho de forno ali a mais. Perguntaram quantas folhas usou, quanto tempo deixou no forno. E como eles falaram ali, né, no termômetro, quando você coloca no meio, né, para saber a carne, teria que estar a 70 graus. O da Laura aparentemente não estava a 70, outras pessoas também não estavam a 70. Então por isso que eles falaram que o da Laura faltou um pouquinho de tempo de forno, mas assim, estava muito bom. Os legumes, o Jacan falou que gosta mais confitado, mas estava gostoso. Chefe Helena falou que as camadas estavam boas, mas o recheio estava muito bom, né? Os legumes também confitados estavam gostosos. O Fogaça foi o primeiro, falou que ficou emocionado, né? Que estava tudo muito bom, os legumes estavam bem lindos. Faltou chegar só um pouquinho a carne mesmo, no tempinho de forno, mas que ela tinha feito um bom trabalho, ficou muito bom e ele ficou emocionado mesmo. Próximo a ser chamado foi o Zé Roberto. Ele falou, né, que fez com os 2 tipos de repolho, colocou bastante legume ali, ficou bem bonito o prato dele. Aí a chefe Helena já perguntou de cara se ele tinha achado uma boa ideia colocar 2 tipos de repolho, repolho roxo e o repolho branco. Ele falou que tinha pensado nisso, achou arriscado, né? O Jacan também perguntou se ele não tinha achado arriscado de colocar os 2 tipos de repolho, né? E colocaram assim, né, plantar um triplex na cabeça dele, porque essas perguntas pode ser que ficou muito ruim ou ficou muito bom. O Jacan começou falando, né, falou que o molho estava bom. O repolho, ele falou que se lembrou, né, lá na terra dele, lá na França, né, no interior, como ele disse que ele é caipiro. Então ele remeteu lá o tempo dele na França, falou que o Zé Roberto tá arrasando nos pratos franceses, né, nos melhores pratos ali que ele tá tendo, nos pratos de culinária francesa. A chefe Helena falou que o recheio tá bem temperado, uma textura boa. Gostou da laranja que ele colocou no prato, né? Falou que combinou muito com o repolho. O Fogaça também falou que ficou emocionado, achou delicioso. Então, assim, todo mundo tava indo bem, né? Nenhum defeito ali até então, né? Próxima a ser chamada, tinha sobrado a Andréia e a Larissa. A próxima foi a Andréia. O chuparcinho dela tava gigante, foi o maior de todos ali. Ela falou que tinha colocado 12 folhas de repolho, mas porque ela gosta do número 12. Acho 12 bonito, não foi porque ela tinha contado. Ela fez com purê de mandioquinha, né? E um vinagrete. O Jacan ficou perguntando ali pra ela, né? Por que ela tinha colocado a mandioquinha. Aí ela não sabia explicar ali, ou sabia explicar, mas não tava conseguindo expressar, né? Que era mais pra vinagrete, era mais pra quebrar a gordura ali das carnes. Mas o Jacan falou que tava muito macio, só na hora de cortar. Falou que o purê dela tava excelente. Era difícil fazer ter purê tão bom no Masterchef. A Chu dela faltou cozinhar um pouco, mas que estava tudo muito bom. A chefe Helena falou que estava delicada, dá para sentir o sabor do repolho, combinava com tudo. O Fogaça também falou que emocionou ele,
purê tava bom, o vinagrete tava delicioso, a chu dela bem temperada, e senti que faltou ficar um pouquinho mais úmido, mas tava bom e muito bonito. E a última, a restante, a Larissa, ia ser chamada. O Jacan achou bom, falou que não tinha necessidade dela fazer 2 molhos, ele até perguntou se a gente pediu um, por que você fez 2? Porque às vezes era melhor, né, seguir o que eles pedem mesmo. Os legumes dela, salteados, faltou chegar um pouquinho mais, né, que eles gostam de mais crocantezinho. Achou um trabalho bem feito, a chefe Helena, ficou bem montado. O fogaça também falou que foi emocionante, achou bonito, gostou, foi bem temperado. O vinagrete estava ok, mas que faltou tá um pouquinho mais crocante os legumes. E aí, né, eles foram lá se reunir para decidir muita responsa, viu? A Laura já ficou preocupada, né, porque o dela faltou chegar um pouquinho no forno, os legumes estavam faltando, tá um pouquinho mais salteados, e o da Larissa acabou que tava assim também, né? Aí eles foram reunir lá no restaurante para decidir. Eles já foram falando ali, né? O Jacan já foi falando, parabenizando eles, que todos foram muito bem, mas, né, que tem um destaque ali positivo, que foi mais por questão de gosto mesmo, de sabor deles, que foi o Zé Roberto, que ganhou mezanino pro Zé Roberto. Zé Roberto livre, ganhou mais um pin, arrasou. E aí ficaram ali, né? Larissa, Andréia e Laura. Aí a chefe Helena falou, né? Que todos foram muito bem e tal, mas que a Andréia também poderia subir pro mezanino. E aí já sobrou Laura e Larissa. A chefe Helena falou que foi por detalhes ali, foi um legume, foi um ponto da carne, né? Foram esses detalhes ali que ficaram faltando definir. E que com isso, a Larissa seria a eliminada da semana. Larissa, né, despediu deles com um sorriso no rosto, né? Diferente da outra vez que ela falou que estava chorando muito, não estava conseguindo falar. Já que eu já tinha falado que gostava muito da Larissa, né? Chama ela de sem pin. Aí ele, despedindo dela, falou assim: ai, que eu tô muito triste, você vai sair sem pin, mas você não vai sair sem pin, não. Deu um brochezinho dele pra ela, né? Um brochezinho de flor azul, muito bonito, por sinal. Da outra vez ela tava chorando horrores, ganhou o lenço, né, do Jacan. Ela até levou no dia da prova da repescagem. E agora, sendo eliminada, ganhou um brochezinho. Gostaram da eliminação da Larissa, gente? Vocês acham que ela já devia ter sido eliminada há mais tempo? Foi bem, durou muito até ali, né? Ficou no top 8. Realmente, o spoiler que soltaram sobre ela, ela ia voltar na repescagem, ia muito bem na frente, se concretizou, né? Saiu no top 8. E o que vocês acharam? Não tem mais repescagem agora, né? Agora já é bicho grande. Comentem aí, gente, o que vocês acharam. Falam aí pra mim. E dá pra gente emendar aí 2 vídeos. Bora lá, episódio 22, os participantes estavam chegando lá, né? A cozinha tava diferente, né? Tava dividida em 2 bancadas, né? E no meio das bancadas tinham vários ingredientes, né? Tinha peixe, coelho, tinha um morango ali no meio. O pessoal não tava entendendo nada. Teve gente que até falou assim: nossa, não vai ser repescagem de novo, não, né? Pelo amor de Deus. Aí eles chegaram lá na frente, né? Os chefes e a Ana Paula começaram a explicar. Aí falou que tem 7 tipos de ingredientes diferentes, né? Contendo proteína e outras coisas, né? Inclusive o morango ali perdido. E que cada um poderia chegar ali na bancada do lado, na bancada ali do rumo do mezanino. Aí eles, né? A Laura chegou em um, que era do nhoque. Falou, não, eu cheguei primeiro, para quem estava chegando lá. Muita gente não queria morango. O morango acabou sobrando. A Andréia ficou perdida ali, zanzando pra lá e pra cá, lá no final. E aí o chefe falando, era pra ficar do lado da bancada, que tem um ingrediente. Aí ela chegou lá do lado do morango, né? Mais perdida que segue um tiroteio, né? Aí os chefes explicaram os tipos, né, de ingredientes que tinham lá. Tinham 3 tipos de peixe. Um deles era pescada branca, o outro pirarucu e um tal de carapau. Tinha coelho, morango, o nhoque e um outro que tinha lá um símbolo da comida chinesa. Os chefes foram falando que todos esses ingredientes tinham algo em comum, né? Se alguém era para adivinhar ali. Aí eles falaram que alguém saiu, né? Foi eliminado fazendo um desses ingredientes. Então a Laura ali, né? Que é pós-graduada em MasterChef, estudou todas as temporadas desde sempre, acertou ali que seria a prova da revanche. Que, se não me engano, é uma prova que tem desde a temporada passada, que fez bastante sucesso. Então eles decidiram trazer para essa temporada também. Aí a Helena falou, né, que provas que os ex-participantes fizeram provas com esses ingredientes e saíram, então seria uma prova de duelo, né? Quem dos dois ali, o participante, né, que ganhasse o duelo ia subir para o mezanino, se perdesse o duelo, ia para a eliminação. Aí foi a hora de apresentar ali os ex-participantes que saíram com cada um dos ingredientes, né? Seguindo a ordem ali, né? A pescada branca, que foi o que o José Roberto escolheu. Entra ali o Major,
o Thiago gato. Gente, vamos pra cada dia mais gato, tá? Lindo, maravilhoso. Aí os chefes explicaram como que teriam que fazer a prova. Poderiam fazer qualquer prato, era um tema livre, mas teria que usar um ingrediente que seria o peixe, né, a pescado. O segundo da fila, a Andrea, que teria que duelar com a Stephanie, ela era da temporada 8. Então elas teriam que fazer ali uma sobremesa com morango, tema livre também. Próximo da fila foi o Vitor. Entrou ali o José Sérgio, da temporada 8, que ele saiu fazendo um prato chinês. E, novamente, tema livre, tendo que fazer uma comida chinesa. Depois foi a Laura, que teria que fazer um nhoque, e vai ter que duelar com a Imaculada. A Imaculada também era ótima, adorava a temporada dela, adorava ela. E aí elas teriam que fazer um nhoque sem batata. Tema livre, mas um nhoque que não vai batata. Depois na fila, a Geórgia. Geórgia pegou o pirarucu. Tema livre também, e teria que duelar com a Juliana, da temporada 6. Duelo grande, aliás, duas cozinham muito bem. Depois, Vinícius. Vinícius pegou o coelho. Teria que duelar com a Fernanda, da temporada 9. Uma tal de loba aí, né? O apelido também Fernanda, né? Que esse apelido de loba. Teria que fazer um coelho como protagonista do prato. O Vinícius já ficou meio com medo, porque ele nunca fez um coelho na vida. E por último, a Pamela, que ficou com o carapau, né? Que é o peixe. E teria que duelar também com outro participante lindo, maravilhoso e ótimo, que é o Eduardo, que é médico, cantor. Então ela teria que duelar com ele ali. Se não me engano, ele é da temporada 5, 6, não me lembro, mas lindo. Eu achava ele muito parecido com o Patrick Dempsey do Grey's Anatomy na época. E aí eles teriam que fazer esse prato, né? Em 1 hora de prova, 3 minutos de mercado. E aí na hora do mercado, aquele caos, né? 14 pessoas dentro do mercado, os ex-participantes, né, perdidos, porque obviamente o mercado é outro, né? Nas outras temporadas o mercado era patrocinado, tinha do Carrefour, acho que do Pão de Açúcar também chegou a ter uma temporada, e agora o mercado é livre, né? Então tá diferente ali da temporada deles. O Vitor estava até falando que seria até uma vantagem para eles, porque eles já conhecem o mercado, então para pegar alguma coisa ali sem esquecer, né, era fácil para eles. Aí, na hora que termina o mercado, né, eles separam os ingredientes ali. A Stephanie falou que esqueceu as amêndoas e a Andrea falou que esqueceu o amido. Parece que fica um pouquinho de amido ali também na bancadinha deles, né? Que fica sal, açúcar, esses outros ingredientes assim que não precisa pegar no mercado, né? Como contagem. E aí elas acabaram negociando ali, né? Um pouquinho para outra. Tá na chuva para se molhar, né? A Geórgia, ela pegou, no início da prova, né, depois de iniciar, a Geórgia pegou um garrafão com tucupi. Aí o Eduardo foi lá, pediu um pouquinho lá pra Geórgia. A Pamela chamou a atenção dela, falou, não empresta os ingredientes e tal. Aí ela falou, não, mas não vai ser isso que vai fazer ele perder a prova, né? Calma. E também era a única garrafa que tinha lá no mercado. Então ela pegou a garrafa toda e aproveitou para dividir. Porque não... Aí, né, eles estão lá experimentando os ingredientes, né? A Pamela falou que nunca tinha feito o carapau, então ela foi lá, fez ele fritinho, né? Empanou, fez fritinho. E aí o Vitor, a Geórgia e a Laura falaram pra ela que o carapau se faz cru. Inclusive também o Eduardo, que ele falou que saiu por conta disso, porque ele fez o carapau frito, eu acho. Então ele falou que se faz cru. E aí, fim de prova, né? Correria, enfim. Primeira dupla a ser chamada, Eduardo e Pamela. O Eduardo fez o prato que ele saiu, foi um ceviche de carapau com tucupi e banana da terra. E a Pamela fez um crudo de carapau com salada de maçã verde, fez um saladão ali e tal. Falou que tinha experimentado fazer o carapau ali frito, mas aí o pessoal e o Eduardo falaram que faz cru. Aí o Fogaça falou que não necessariamente tem que ser cru. Ele falou que não é uma lei, né, que fala que faz cru o carapau. A chefe Helena falou assim, que ela faz assado no restaurante dela, só que faz mal passado, né? Porque até a Georgia falou assim, ele tem acordo assim, né? Então poderia fazer ele mais cru do que cozido assado, né? O Fogaça falou que a Pamela acabou achando ruim, né? Porque ela falou que foi na onda dos outros, porque o jeito que a chefe Helena falou seria uma ideia que ela teria feito, né? Pra fazer, então ela ficou chateada de ir na onda dos outros. O Eduardo, que já tava com um pouquinho de ranço dela desde o início, lá na hora que ele entrou, falou assim, nossa, eu acho que eu prejudiquei ela, mas não foi a dica que ele deu, porque era o que ele sabia, né? E aí, na hora dos chefes provarem, o ceviche do Eduardo tava bom, o Fogaça falou que a banana, né, o doce da banana combinou com a acidez do prato, né, da ceviche, então deu aquele equilíbrio, ficou muito bom. E o prato da Pamela, o Fogaça falou que tinha muita coisa, tava muito ácido e tava com sabor de medo, ele falou bem assim pra ela. Aí os chefes se reuniram e decidiram ali quem ganharia o duelo. Quem ganhou o primeiro duelo foi o Eduardo, então Pamela vai direto pra eliminação.
Próximo duelo, eles chamaram os peixes primeiro. Próximo foi o José Roberto e o Major. Major fez um filé de pescada, grelhado da manteiga, purezinho de banana da terra com manteiga e leite de coco, uma farofa de chouriço espanhol e vinagrete. O Zé Roberto já fez um prato mais brasileiro, falou que fez um arroz de castanha do Pará, vinagrete de maxixe com caju, pimenta dedo de moça. Já o peixe, ele fez a pescada com crosta de castanha do Pará e castanha de caju, manteiga e ervas. A chefeleira falou que o prato do Thiago, né? Falou que gostou do purê, tá com uma textura maravilhosa, o peixe tá no ponto. E a banana da terra com o salgadinho ali do chorizo ficou muito bom. O vinagrete tava com acidez, mas tava um prato assim, caprichado, a acidez estava no ponto. Do José Roberto, ela falou que tava um PFzão, né? Mas acabou que faltou um pouquinho de tempero no vinagrete dele. Aí o Jacan já falou assim, né? Que o prato do Major é um prato mais Masterchef e por isso ele ganharia o duelo. Zé Roberto também tá indo pra eliminação. Próximo e último peixe foi a Ju e a Gi. As duas fizeram pirarucu, 2 pratos muito bonitos. A Juliana fez os legumes, né? Cenoura e milho glaciado. O resto dos legumes ela fez refogadinho com tempero. Ela falou que ia fazer uma abóbora, né? Ela colocou a abóbora no forno para fazer ela assadinha, né? Como um purê. Só que ela falou que a abóbora estava verde, né? Que ela colocou no forno, assou e ainda estava dura. Então ela acabou pegando essa abóbora e fez um molho. Falou que era mais para limpar o paladar. E o peixe, ela passou ele na frigideira, depois finalizou no forno. A Georgia já fez a pescada dela, né? O peixe no vapor. Fez um purezinho de banana da terra. O molho, ela fez uma redução de tucupi com um pouquinho de maracujá e acabou fazendo uma espuma. Também ela fez um crocante de castanha de baru e castanha de caju, pesto de ervas e de folhas verdes. Jacan experimentou os dois e falou que tem uma diferença entre os 2 pratos. E aí os chefes provaram e depois falaram para eles, né? Quem ganhou e quem perdeu. A Juliana ganhou o duelo porque o molho da Georgia, o molho de tucupi com o maracujá, estava um pouquinho ácido. O maracujá passou um pouquinho. Mas foi só isso de erro do prato da Georgia, que o prato das duas estava assim, pau a pau, estava empatado, estava equilibrado. Então, assim, Georgia está indo no caminho certo. A Ju cozinhava muito, muito, muito. Eu lembro na temporada dela, ela era uma das concorrentes ali aí pra final. Tanto que ela saiu na semi, se não me engano. Ela é tipo uma Laura. Eu acho que a Laura vai ser estilo ela. A próxima dupla, né? Próximo duelo, Imaculada e a Laura chamaram os nhoques. A Imaculada fez um nhoque clássico, né? Nhoque de abóbora, com molho vermelho e parmesão. Aí o Fogaça já provou e falou que faltou suculência no nhoque dela, faltou molho. O prato da Laura, eles falaram que o dela estava muito fino, o nhoque. Aí a chefe Helena falou que as duas carregaram no nhoque, ficou mais pesado. O nhoque da Imaculada mesmo estava com mais farinha. E o da Laura não tinha necessidade dela fazer outra farofinha de bacon, de passar o nhoque ali na gordura do bacon, porém já tinha, né? Ficou mais pesado, porém o nhoque da Laura estava mais delicado que o da Imaculada, então por isso ela ganharia o duelo e ia subir para o mezanino. Próximo dupla, Vinícius e a Loba com o coelho. A Fernanda fez um coelho grelhado com alho e sal, legumes com manteiga, tomilho, alho. Aí ela tirou, né, o coelho para colocar os legumes. Depois voltou o coelho, né, para cozinhar ali com creme de leite, vinho branco, manteiga. E aí no final colocou ali um milho doce, um milho menorzinho, né. Foi um prato bem francês, mas na releitura. Já o Vinícius, ele fez um coelho cacciatore. Ele nunca tinha feito coelho, então ele cozinhou o coelho na pressão com a água, né, do cozimento. Ele cozinhou a polenta, usou cenoura laranja e amarela, colocou as folhas das cenouras para ficar mais fresquinho, né? E ele fez um molho de vinho, só que ele acabou colocando pouco molho, acabou que a polenta absorveu esse molho. Eles falaram que o prato da Fernanda ficou suave, ficou muito gostoso, né? O coelho e a polenta do Vinícius estavam muito bons, mas não tinha molho. O Jacan até apontou, né? Falou que o da Fernanda estava um pouquinho exagerado no molho, mas tinha molho, estava gostoso. Então a Loba ganharia o duelo. Próxima dupla, Vitor e o Sérgio. Eles iam fazer um prato chinês. O Sérgio fez um rolinho primavera com pirarucu, mix de cogumelos. E o Vitor fez um porco agridoce com arroz basmati. O Jacan falou que os 2 pratos estão saborosos. E aí, na hora que a Helena e o Fogaça provaram, a Helena falou que um dos 2 pratos levou mais pra China do que o outro.
Acabou que o Vitor teve mais sabor de destino ali, então ele ganhou o duelo. O Vitor estava muito confiante, estava muito feliz. Eles falaram que nunca tinha visto ele assim. Ele falou, não, mas é um prato que eu gosto de fazer. Então, ele já tinha costume, né? Então, ele foi confiante. O Sérgio também, ele experimentou o do Vitor, pediu pro Vitor experimentar o dele, experimentou o da Stephanie, assim, ele vai cozinhando, vai conversando ali, vai experimentando o prato de todo mundo. Gostei dele, eu não assisti a temporada dele. Ele até falou, né? Ele falou, não, tudo bem, porque agora é o momento do Vitor brilhar. O meu momento já foi, gracinha, gente. E por último, para encerrar, sobremesa, né? Andrea e Stephanie. Prato das duas também estava muito bonito o bolo, né? A Stephanie fez um bolo de azeite com laranja, uma geleia de infusão de bourbon, tamarindo e morango, né? Com os morangos frescos. Fez uma farofa de castanha de caju e creme de foueté com mascarpone. Já a Andréia, ela fez uma tortinha com massa sucrê, de plamata, compota de morango e pralinê de castanhas. O Jacan falou assim, né, que os dois pratos adocicaram a vida dele, né, com amor. Depois que eles reuniram ali, ele falou que um dos pratos fez ele se sentir lá na infância, né, voltou ele lá como um mini Jacan, que ele falou que foi o prato da Andréia. Já o Fogaça falou que ele gosta do imprevisível, assim, na cozinha, né, de coisas diferentes, né, que subestima, né, que acha imprevisível no paladar, que foi o da Stephanie. Então ficou para a chefe Helena ali desempatar. E ela falou que apesar do da Andrea levar ela lá na infância, o da Stephanie estava ótimo, então a Stephanie ganhou o duelo. E aí, apenas o Vitor e a Laura estavam no mezanino, prova de eliminação com 5 pessoas. E aí surge ali o que eles teriam que fazer, né? Um sanduíche de sorvete. Aí o Fogaça explicou ali mais ou menos, né, que ele pode ser feito de várias formas, mas não tem uma origem muito clara ali, né, de como surgiu essa receita, mas ali que cada um poderia fazer conforme a sua criatividade. O Jacan falou que eles poderiam fazer um biscoito quadrado, poderia fazer uma massa de pão de ló com um biscoito, poderia fazer cookie, então assim, ia da criatividade de cada um. Só teria que ter biscoito embaixo, sorvete no meio, biscoito em cima, né? E aí eles teriam 1h30 para fazer o sorvete, fazer o biscoito e montar 3 sanduíches para levar lá na frente para os jurados. Então eram só 3 pelo menos. Pelo menos não teria que fazer outros tipos de diferentes, né, para cada um. E aí, mercado, aquele silêncio, né? Todo mundo tendo que pegar as coisas ali, um ajudando o outro, né? Pegar um ingrediente ou outro. Ou, tipo, o Vinícius pegou o conhaque, aí ele vai dividir pra Andréia, né? Porque não tinha necessidade dela pegar mais um. Depois que acabou o mercado, Zé Roberto viu que esqueceu o leite. Aí o Vini falou que poderia dar um pouquinho do leite dele pro Zé Roberto. O Zé Roberto perguntou pra André também se podia. Aí o Vini também falou que a Jorge tinha pegado 2 litros de leite e poderia ajudar ele também. Então, ele ia ser ajudado com a questão do leite. E aí, todo mundo, né, com dificuldade ali para usar a máquina de sorvete. Eu acho que só a Laura mesmo e o Vitor já tinham usado uma vez naquelas provas. A Gabi também já usou, só que ela já tinha sido eliminada, né? E aí eles todos ali perguntando, né, como que ligava a máquina para colocar o sorvete, né? Eles tinham que fazer um molho primeiro, né, para a base, né, do sorvete, colocar para gelar, para depois colocar a máquina de sorvete e aí entrar com o sabor do sorvete que eles iam fazer. E aí todo mundo pedindo ajuda ali pro mezanino, né? Bom que os meninos estavam ajudando, porque né, não foram só pela questão da intimidade ali com cada um, né? Então só a André ia ser ajudada, né? Aí eles colocando sorvete lá na máquina, muita gente achando que o sorvete deles não estava ficando na textura, principalmente o Zé Roberto. Ele apavorou, desesperou, começou a fazer um plano B, né, que é aquele sorvete que faz em casa, né, você bate na batedeira, leva no congelador, mexe um pouquinho, né. O Vinícius também estava fazendo isso, todo mundo colocou todo mundo colocou sorvete lá no Ultra, e acaba que muita gente, né, vários instantes, acaba abrindo o Ultra congelador, né, então tem que deixar ele fechado para poder gelar e congelar o sorvete deles, né. Faltando 10 minutos, né? Quem viu que a maquininha do sorvete, né, não estava chegando, colocaram no Ultra, então fica aquela guerra, né? A André estava até falando. Vinícius acha que ele está fazendo sorvete na casa dele. Coloca o sorvete no congelador, mexe, depois coloca de novo. Tem que deixar lá quieto, né? Aí ele acabou que montou o sorvete dele no aro, para fazer redondinho, né? Para depois só montar o biscoito e colocou no congelador assim também, lá no Ultra. Aí ficou aquele caos, né? Faltando 5 minutos. A hora de montar, né, os sanduíches. Pra Georgia tava dando tudo errado. Os chefes começaram a brigar com ela, né? Porque ela fechou a cara e ela dizendo que ela tava tentando se concentrar, que é assim que ela age, né? Sob pressão nesse momento. E os chefes brigando com ela, falando que parecia que ela tava parada, olhando pro tempo e tal. Mas tem gente que é assim, gente. A pessoa se fecha, se isola, não adianta correr, apressar. Ela faz aquele ritmo dela que ela tá tentando se conectar, se concentrar, né? Não passando pano pra Queen. Mas tem gente que é assim mesmo. E aí, ela foi misturar a banana, né, no sorvete dela. Os chefes começaram a chamar a atenção dela para não mexer muito,
porque senão o sorvete ia acabar derretendo, né? E aí acabou que ela pegou os biscoitos, colocou ali o recheio. Nos últimos segundos ali, finais, tava apertada a coisa. No último minuto ali, todo mundo preocupado com o sorvete. O Vinícius colocou o sorvete dele, né, no biscoito, no prato, só que o sorvete dele ainda tava mole. Aí ele falou assim, vou ser eliminado por isso, porque, né, derrete, quase não fica sorvete ali entre os biscoitos, né? Contagem regressiva, todo mundo entregou, apesar de ter ficado aquele caos, mas conseguiram entregar os sanduíches. Aí os chefes começaram a provar, né, de cada um. Eles seguiram a ordem ali. Georgia, Pamela, Vinícius, Andréia. Andréia, que eles falaram que o dela estava parecendo mais firme, mas na hora que o Fogaça mordeu ali, ainda caiu uma lapada ali de sorvete na hora que ele mordeu. E por último, foi do Zé Roberto. Aí os chefes perguntaram, né, para cada um qual tipo de sanduíche, né, de biscoito e sorvete que eles fizeram. Aí eles foram lá se reunir no restaurante, né, depois da evolutiva para os participantes. E aí a chefe Helena falou que o resultado não foi dos melhores, né, que foi difícil para cada um fazer o sorvete, chegar ao ponto do sorvete, né, o ponto que eles queriam, o ponto que era para ter feito, até porque eles falam que parece que é um ponto menos ali da máquina de sorvete, de um sorvete original. Quem ia saber disso, né? Tanto que a chefe Helena até falou, na hora que a Ana falou a pergunta, né, o que cada um ia fazer, ela disse que ia fazer um sorvete sem usar a máquina. Quem ia imaginar? Difícil, né? E aí, ela falou que 2 sorvetes ali quase chegaram, que foram o da Andréia e o da Pamela. O da Andréia tava bonitão, tava grandão, né? Tava mais próximo ali do que eles queriam e do que tava de exemplo, né? Aí eles falaram que o sorvete do biscoito da Pamela, né? Ela fez um sorvete de chocolate, acabou derretendo um pouco, mas talvez seria pela quantidade, né, que ela colocou. Se colocasse um pouquinho mais, talvez ia firmar, né? Mas o biscoito dela tava bom, tava muito crocante, tava saboroso. O biscoito de gengibre que ela fez. O da Andréia, eles falaram que foi o que mais conseguiu chegar perto do que eles queriam. O biscoito estava crocante, saboroso. O sorvete tinha pedaço de abacaxi, tinha pedacinhos de coco. Estava numa textura muito boa, não estava muito doce. Então, das duas, quem ganhou a prova e quem ia levar o PIN foi a dona Andréia. Terceiro PIN ali para a Andréia. Ela mesmo ficou surpresa por ter passado numa prova que é de sobremesa. Então, dos dois, né, nas 2 provas do dia ali do episódio, ela fez sobremesa, né, que foi a torta de morango e esse sanduíche aí de sorvete. Acabou que ficaram os 3 amigos ali sobrando, né, a Georgia, Zé Roberto e Vinícius. Aí os chefes falaram que o da Georgia, se não fosse a banana, tinha derretido ali o sorvete dela. Então, ela passou ilesa ali, coitada, sem comemoração, subiu pro mezanino. E aí, no final, sobraram José Roberto e Vinícius. Zé Roberto falou que era a final que ele queria. Queria ir pra final com o Vini. Deve ser difícil, né? Você ficar ali na ponta da berlinda ali com o seu amigo, né? Que você fez durante o programa. O Vinícius falou também que é difícil, que a última vez que ele tinha ficado, assim, com um amigo foi na eliminação da Karine, né? Que ficou ele e a Karine lá no final, quando a Karine saiu. E que não ia ser nada fácil, né? Porque você tá torcendo pra ficar, mas você também quer que seu amigo fique, né? E aí, quando você e seu amigo estão na ponta da berlinda, né? Complicado, né? Aí o Fogaça falou que dos dois, nenhum dos dois fez sorvete, porque o sorvete dos dois acabou derretendo. Então, não firmou ali, né, na base. Então, qual seria a segunda questão ali que eles iam analisar? O ponto do biscoito. Acabou que eles escolheram ali o do Zé Roberto. O do Vinícius, eles falaram que o biscoito dele estava duro. E o do Zé já estava crocante por fora e macio por dentro. O Zé Roberto até falou que ele se garantia, porque é um biscoito, né, um cookie que ele faz na casa dele, então já tinha familiaridade. Então, com isso, Vinícius foi eliminado da semana. Ele deu um discurso ali, né, foi emocionante, emocionou na Paula. Ele chorou ali, né, falando que é mais difícil, né, para quem é negro, que ele teria que trabalhar dobrado, mas que ele conseguiu, né, viajou vários países do mundo, né, apesar de ser mais difícil, né, alguns países que, né, não aceitam negros, né, não gostam dos negros, mas que ele chegou ali no top 7. Vinícius foi muito bem. Eu gosto dele, ele é uma gracinha. Chegou bem longe ali. Ele foi evoluindo ali durante o programa também. E que bom, né? Que bom que deu tudo certo para ele. Sucesso ali pro Vinícius. Gosto muito dele. E eu gosto de acompanhar no Instagram também. Então, que venham mais conquistas aí pro nosso Kingo. E aí, Zé Roberto subiu pro mezanino, né? Vinícius falou que quem vai ganhar o MasterChef vai ser o Zé Roberto, principalmente porque ele falou que vai dividir o prêmio do MasterChef com ele. Então, Vini se despede ali da cozinha, de nós e dos participantes, além dos chefes.
E aí, gente, gostaram da eliminação da Larissa? Gostaram da eliminação do Vinícius? Pra quem vocês estão torcendo aí, né? Agora já tá no top 5. Vou tentar fazer também o episódio da semana passada pra sair no máximo até segunda, né? Esse tá saindo aqui no domingo. Então, vou tentar aí fazer na segunda mesmo, pra gente acompanhar aí o episódio na terça. E é isso, gente. Estamos correndo aí, né, pra ficar tudo certinho. Peço aí que vocês comentam, curtam, compartilhem, comentem aí qualquer coisa. Comenta nem que for um emoji se você chegou até aqui. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.